Está na linha conosco o Dr. Gustavo Mendes, que é o diretor da área de medicamentos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dr. Gustavo, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Dr. Gustavo, acho que a expectativa é minha, é sua, é de todos nós, dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, querendo saber, afinal de contas, quando chega a vacina, quando o Brasil vai começar a vacinar. Mas a gente precisa cumprir uma série de protocolos antes. E a gente, enfim, né, dentro de um regramento, tem que ser muito específico nos pedidos e muito criterioso. Lhe pergunto, a gente está muito longe ou a gente está perto de uma liberação de uso emergencial ou até mesmo de registro de vacina no Brasil? Olha, eu diria que a gente está perto, porque ao longo dessas semanas, dessas últimas 2 semanas, a gente teve a oportunidade de fazer reuniões com vários desenvolvedores de vacinas e esclarecer quais eram os requisitos, quais eram as perguntas que a gente tinha que ter respondidas na hora de autorizar o uso emergencial ou mesmo registrar as vacinas. E a gente viu que as questões técnicas ficaram muito claras ali para eles e a gente acredita que em breve eles devem submeter. Essa semana estão programadas também algumas reuniões a mais que podem gerar novidades sobre um pedido formal, mas até o momento não tivemos nenhum pedido. E a grande questão é justamente o fato de que as vacinas que virão para o Brasil, ou seja, a maneira com que ela é fabricada, o local onde ela é fabricada, o método de fabricação, tudo isso importa na hora de uma empresa decidir solicitar o registro ou a autorização de uso emergencial na Anvisa, porque são informações que são críticas e importantes na hora da decisão da agência. Doutor Gustavo, eu tenho uma dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas. A gente tem que ficar sentado esperando, vou fazer uma maneira coloquial, até porque a minha ignorância cabe para isso, né? A Claro. gente fica esperando as empresas de vacinas virem ou a gente tem que bater desesperadamente na porta deles para eles fazerem os pedidos? Pois é bom separar as atribuições, né? E é muito bom ter essa oportunidade para esclarecer isso, né? Quem faz a negociação de aquisição de vacinas para o Brasil e que decide quantas doses, qual é o valor e como vai ser distribuída essas doses é o Ministério da Saúde, que é um órgão totalmente independente da Anvisa. A Anvisa tem a função de garantir que a vacina que vem para o Brasil, qualquer que seja a que for negociada pelo Ministério da Saúde ou pelos governos, que ela tem segurança, qualidade e eficácia. Então, nesse sentido, as reuniões que a Anvisa tem feito e tem conversado, procurado os desenvolvedores, é para esclarecer o que é necessário para comprovar que a vacina tem segurança, qualidade e eficácia, que não é nada diferente do que é praticado nos outros países. A ideia é a mesma. Cada país que tem uma agência reguladora estruturada como é a Anvisa, que já tem muito tempo de existência e participa dos principais fóruns internacionais de discussão de requisitos, nesse sentido, o que a gente pede é que a gente esclarece quais são os requisitos e quando a empresa, então, tem essas informações, é que ela solicita. Porque não dá para a gente pedir para a empresa solicitar para a Anvisa a autorização se ela não tem as informações ou os dados necessários para esse pedido. Não sei se esclareceu ou piorou, mas estou à disposição. Não, mas eu vou, inclusive... Fica em cima do Ministério da Saúde. Então, a cobrança é em cima do Ministério da Saúde não ter batido na porta delas, é isso? Então, eu não diria... Aí, assim, eu não sei dizer se o Ministério não fez isso, né? Porque até nem vou responder pelo Ministério. Mas essa negociação é feita pelo Ministério e pelos governos. Então, realmente, não é da atribuição da Anvisa. Doutor, bom, primeiro a gente está conversando com o doutor Gustavo Mendes, que é o gerente da área de medicamentos da Anvisa, e para muitas pessoas não é uma coisa familiar o processo de pedido de registro ou de autorização de uso emergencial. O senhor citou aí que os protocolos não têm nada diferente dos outros países, mas algumas das empresas, alguns dos laboratórios, falam que está muito específico o pedido para uso emergencial. Faz sentido essa crítica ou não? A Anvisa continua fazendo o que sempre fez? Pois é, a gente viu essa discussão aí ao longo das semanas anteriores e é bom também esclarecer esse ponto, né?
tudo que a gente colocou no nosso guia de autorização de uso emergencial, não existia essa autorização de uso emergencial aqui no Brasil, e isso foi criado justamente no contexto da pandemia, tendo em vista a necessidade de acesso urgente e facilitado às vacinas. Porque a autorização de uso emergencial é para uma vacina que ainda está em desenvolvimento clínico, ou seja, ainda precisam ser coletados dados, ainda precisa de informações e um acompanhamento muito próximo dos eventos adversos, porque são vacinas que ainda não concluíram seus estudos de longo prazo. Nesse sentido, a gente criou, então, esse guia, e esse guia foi baseado no que as outras agências praticam. Então, foi fruto de uma discussão internacional que nós tivemos com as outras agências, alinhando requisitos, e por isso que não existe requisito aqui no Brasil que seja diferente do que é praticado lá fora. Além disso, o que a gente fez? A gente colocou esses requisitos como recomendações e não como exigências. Por que recomendações? Porque a gente permitiria, então, a empresa, a gente permite, isso que foi esclarecido ao longo dessas semanas, que as empresas conversem conosco e falem, isso aqui eu vou demorar um tempo a mais para entregar, então eu vou negociar com você para entregar depois da autorização. Fazer essa discussão e permitir essa flexibilidade justamente no contexto da pandemia. Mas então é um diálogo, doutor, não é? Perguntando como leiga aqui, né? Não é algo assim, eu faço o pedido e vocês me respondem daqui a tanto tempo. É uma coisa conversada, assim, a gente apresenta aqui, mas pode ir por ali, é algo que vem de ambos, né? De quem está pedindo e de quem está analisando? Isso mesmo, essa é a ideia. A ideia é que no contexto da pandemia a gente precisa usar de procedimentos que são extraordinários, né? Porque a situação da pandemia exige isso. E a gente foi muito aberto e deixou muito claro para as empresas que esses requisitos poderiam ser discutidos com a gente, flexibilizados, apresentados por cronograma. Só que o fato é, as empresas decidiram não pedir autorização de uso emergencial. E aí, os requisitos, os critérios, né, e as justificativas das empresas para não pedir são variados, né? São questões estratégicas das empresas, questões de negociação, questões de quantas doses tem disponíveis. Então, isso são fatores que a Anvisa não controla, justamente por ser uma Elas agência preferem reguladora. pedir o registro, doutor Gustavo. O registro é aquele que é o mais complexo, né? Que seria, como o senhor falou, do uso emergencial, é para uma vacina que ainda está na fase de teste. É como se fosse uma fase a mais de teste, aplicação ali. E o registro é aquele que é um pouco mais amplo e talvez mais demorado, não sei se o senhor vai explicar melhor do que eu, obviamente. Mas os laboratórios estão preferindo pedir o registro em vez da autorização emergencial. Eu não diria que são todos, não. Cada vacina está numa situação, né? Tem vacinas que ainda não tem o resultado do estudo fase 3, que é aquele estudo que é o confirmatório, né? A gente chama o estudo fase 3 de confirmatório, que mostra que realmente a vacina é eficaz e segura. Tem vacina que ainda não tem esse resultado e por isso não pediu. E tem vacina que já tem esse resultado, mas não pediu por questões estratégicas da empresa, de ou disponibilização de dose, ou as negociações com o Ministério, ou mesmo seguir pelo procedimento do registro, mas lembrando que assim, registro do jeito que a gente pede aqui no Brasil, ou que os Estados Unidos pede, ou que a Europa pede, ainda ninguém teve. Então, justamente por isso, o registro é uma demonstração mais robusta de que a vacina pode ser usada em larga escala sem precisar de um acompanhamento tão próximo dos eventos adversos que podem ocorrer, entendeu? Então, nesse sentido, para pedir um registro, precisa de um pouco mais de dados, um pouco mais de informações para que possa entrar com essa solicitação. Mas assim, em nenhum momento também a Anvisa restringe, não, você tem que pedir autorização de uso emergencial ou você tem que pedir registro. Isso depende, claro, da própria empresa que gera esses dados e decide, não, eu vou seguir pela autorização de uso emergencial ou vou seguir pelo registro. Doutor Gustavo, vamos fazer aquele papo da vizinhança, da grama do vizinho ser mais verde. Por que a Argentina está conseguindo vacinar agora e a gente não? Certo. Pelo que eu acompanhei da Argentina, a Argentina está vacinando com a Sputnik, que é a vacina russa, né? A vacina russa, ela entrou com o pedido de estudo aqui no Brasil semana passada. Até então, a Anvisa vinha discutindo alguns dados com a empresa, mas a empresa não pediu nem o registro e nem a autorização de uso emergencial.
Então, nesse sentido, eu não sei como é que foi a negociação com a Argentina ou como é que se desenrolou essa questão da aquisição, mas o fato é que a Argentina teve acesso a esses dados por meio de uma solicitação e decidiu aprovar, então, a vacina Sputnik para uso na população argentina. Então, Entendi. na minha visão, envolve uma questão mais mesmo dessas negociações que eu estou falando do que propriamente uma questão da agência reguladora. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. E em cima exatamente disso. Pelo que eu estou vendo, a Anvisa está cumprindo tudo o que se deve. Tudo o que se deve. Absolutamente tudo dentro dos conformes. A gente está até aberto aqui com uma notícia de vocês, né? Estou no gov.br aqui. E aí tem ali todas as fases das vacinas. As 4 vacinas já que estão mais avançadas, né? Aí tem a AstraZeneca, a Janssen, a Pfizer e a Sinovac. 2 delas com parcerias brasileiras, a AstraZeneca com a Fiocruz e Sinovac com o Butantan. E aí tem ali, né, pedido de registro não solicitado, pedido de uso emergencial não solicitado. Eu acho que o senhor respondeu tudo isso pra gente. Por que a gente não está vacinando ainda? É isso que o ouvinte agora se pergunta. Porque se a Anvisa está fazendo tudo certinho, as empresas estão distribuindo isso em outros países, Estados Unidos. Hoje começou, aliás, na Inglaterra, a AstraZeneca, né? Exatamente. Então, onde que está o furo? É vontade política do Ministério da Saúde? É o presidente Bolsonaro que está atrapalhando? São as empresas que estão sacaneando o Brasil? Onde que está o furo? A gente não ter uma data, o senhor não poder dar pra gente uma data de começo de vacinação no Brasil. É isso que a gente não está conseguindo entender direito, já que a gente está vendo no noticiário vídeos e fotos e manchetes de vários países do mundo já vacinando. Onde que está o furo que a gente não está conseguindo pegar? Pois é uma questão complicada para mim, né? Eu sou um técnico aqui da agência e eu tenho muita experiência na avaliação de vacinas e medicamentos. E pela minha experiência nesse tipo de avaliação e acompanhar esse mercado, eu vejo que os fatores são múltiplos. Um fator que é importante excluir, que acho que você colocou bem, é esse. A Anvisa não está sendo um gargalo. A Anvisa se modificou, repensou seus procedimentos, alinhou com as melhores práticas internacionais e, nesse sentido, não representamos nenhum gargalo para que o acesso à vacina seja o quanto antes. A nossa função é verificar se a vacina é segura, é eficaz e tem qualidade. E esse é um ponto importante, porque eu percebi isso pela experiência que eu tenho, que a demanda de doses é muito grande, né? A gente está falando de 200 e tantos países e bilhões de pessoas precisando ser vacinadas, né? Então a demanda é grande e para que as empresas possam se organizar para distribuir essas vacinas, elas precisam de diferentes locais de fabricação. Não dá para você usar uma fábrica só para fabricar para o mundo inteiro, senão não consegue dar vazão à necessidade. Então, tem havido um movimento para se fabricar, para se identificar novos locais de fabricação de vacina, certificar, garantir a qualidade desses locais, porque a gente sabe que, dependendo do local que você fabrica a vacina, se você usa equipamentos diferentes, materiais diferentes, insumos diferentes, né, que a gente chama, ou método, isso pode modificar totalmente o desempenho da vacina. Então, nesse sentido, precisa-se ter locais que sejam adequados e, muitas vezes, estudos de comparabilidade para comparar esses locais. E isso demanda tempo, né? Então, acho que esse é um fator que nós precisamos prestar atenção, mas é claro que isso precisa ser verificado junto às empresas para ver se elas têm as doses para disponibilizar para o país. E outra questão também são as negociações, né? Quanto que está sendo pago pelas doses, quais são as exigências que as empresas têm feito para os governos para que elas possam disponibilizar essas doses. Então são coisas para a gente pensar. O Ministério da Saúde está nessa negociação. Eu sei que o senhor não trabalha lá, o senhor é técnico, mas certamente o senhor sabe disso. Essa negociação existe? Nessa barganha de preço que pode... essa barganha de preço que pode estar atrapalhando a gente? Então, eu não sei identificar esse fator com clareza, mas o Ministério tem negociações, né, tem governos também com negociações, né, no caso da Coronavac, é o próprio governo de São Paulo que está negociando diretamente com a Sinovac. Então, tudo isso são fatores que precisam ser ponderados na hora de identificar essa... Que eu entendo que é válido a gente sempre pensar, né? Não, tá, mas onde está o gargalo, né? Qual é o
o ponto ali que precisa ser resolvido, né? E o que eu estou buscando é tentar identificar alguns fatores que eu vislumbro para poder a gente chegar a uma resposta nesse sentido. Doutor Gustavo, eu até vou mais fundo na pergunta do Potter. A gente viu, por exemplo, uma interrupção na fase de testes da Coronavac, o senhor citou agora São Paulo, e ali, quando houve essa interrupção, e até uma questão qual era o motivo, se houve uma morte, estava relacionado sim ou não, houve algumas insinuações, e aí a internet está cheia delas, né, e o senhor está aqui de forma muito generosa para nos responder. Houve insinuações de que a Anvisa está atrapalhando, a Anvisa está demorando, o senhor chamou de gargalo elegantemente, né, mas as pessoas dizem, não, porque a Anvisa está contra a vacina do Dória, né, estou fazendo aqui um compilado de tudo que vem na internet. Então, vou ser bem direta. A Anvisa está demorando? Não, de forma alguma. Eu acho que esse exemplo aí da interrupção foi um exemplo que mostrou muito que o posicionamento da Anvisa, muitas vezes, se não for muito bem esclarecido, pode gerar esse tipo de confusão, né? E acho que é por isso que a gente tem buscado ser bastante transparente em cada passo, cada reunião que a gente faz uma nota, coloca esse quadro para mostrar o que está realmente acontecendo, as datas e etc., para não gerar esse tipo de desconfiança. No caso da interrupção da Coronavac, ali era muito claro para a gente que era um procedimento corriqueiro em qualquer estudo. Quando se tem uma dúvida, uma incerteza, a gente interrompe o estudo. E quando essa incerteza é esclarecida, a gente retoma o estudo. Então, assim, foi o que a gente tentou esclarecer ali, não sei se ficou claro, mas buscou. E depois disso, a gente começou a ser bem mais transparente, e essa oportunidade que vocês estão dando também de esclarecer alguns pontos, reforça isso. De forma alguma, a Anvisa tem buscado interromper ou burocratizar ou tornar inacessível o procedimento de vacinação. O que a gente quer apenas é garantir que a vacina que vem para o Brasil é segura, eficaz e tem qualidade, né? E isso é o mínimo da atribuição da agência num momento de pandemia, porque o fato é, todos queremos nos vacinar, eu quero me vacinar, acho que a vacinação é a maneira para a gente voltar a uma vida normal, só que eu quero que a vacina seja segura, tenha eficácia e tenha qualidade mínima necessária, né? Senão não vai adiantar, senão os casos vão continuar, né? Então, a nossa luta aqui é para que a gente possa fazer a nossa função sem atrasar o processo. A política atrapalha? A Anvisa tem uma independência nesse sentido, né? A Anvisa, como órgão regulador de Estado e não de governo, com diretores com mandato, né? Eu não vejo a política interferindo nesse sentido, né? Eu não diria. Vocês têm contato direto com o presidente da República? Alguma reunião com ele? Não. Eu sou técnico mesmo, né? Eu sou servidor de carreira, estou 17 anos na Anvisa. Aqui a gente trabalha com os procedimentos de avaliação mesmo, né? Nós somos uma equipe de 250 especialistas e o nosso foco é mesmo na análise. Quando a gente perguntou para o senhor um pouquinho antes lá, aparentemente o senhor poderia dar uma resposta assim para a gente. Olha, Potter e Kelly, eu acho que aí vocês vão ter que perguntar para o Ministério da Saúde. A nossa próxima entrevista é com o Ministério da Saúde, é eles que a gente tem que buscar algum tipo de informação. Porque a Kelly estava levantando aqui, a gente está conversando com o senhor e conversando junto, né, numa tela aqui. Sim, claro. Esses países que já estão vacinando, principalmente os dois que mais aparecem, Estados Unidos e o Reino Unido, eles pagaram bastante por essa vacina. É isso? Uhum. É o preço da vacina que pode estar nos atrapalhando? Não, eu acho que essas respostas, eu acho que trazer o Ministério, trazer as empresas também, buscar um diálogo mais amplo, eu acho que seria interessante, sim, para a gente poder buscar respostas, entender melhor. Quanto é que custa a vacina? Que o senhor deve lidar com isso. Quanto é que custa a vacina que está sendo colocada em cada ser humano lá no Reino Unido, por exemplo, ou nos Estados Unidos? Eu não tenho essa informação para te dar, porque cada negociação com o governo eu acredito que seja única, né? E como não é minha atribuição avaliar preço, então eu não consigo te dar essa resposta.
Doutor, eu vou fazer a gente está já terminando, se encaminhando para o final, ele agradecendo muito por o senhor parar e conversar com a gente. Acho que essa parte de esclarecer a população é muito importante. Até faço aqui elogio público à transparência que o senhor está citando, mas todo mundo quer saber quando teremos vacina, né? Então eu vou fazer um popurrí de perguntas. O povo mandou tanta pergunta, doutor, que a gente ficaria até amanhã conversando, mas a gente quer que o senhor trabalhe para a vacina e não para nós, né? Para que todo mundo volte à normalidade. Primeira pergunta, se a Oxford, eu acho que ou a Sinovac pedir o registro, são as que estão mais adiantadas, né? Pedir autorização de uso emergencial ou registro. Em quanto tempo a Anvisa responde? Então, a gente colocou o prazo de 10 dias, mas 10 dias é baseado na nossa experiência, né, de análise aqui, e claro, considerando o contexto da pandemia, e com base no que as outras agências têm praticado também. Mas a gente já recebeu uma série de informações das empresas ao longo desse período, né? A gente mudou os nossos procedimentos e a gente já recebeu vários dados, então das fases anteriores, alguns dados preliminares de qualidade. Então, isso tudo ajuda a gente a agilizar. Mas o prazo que a gente colocou foi 10 dias. Pode ser menos que 10 por causa dessas informações? Desculpa, eu perdi. Pode ser menos que 10 dias? Sim, dependendo por isso que a gente consegue dar uma estimativa assim que a gente recebe o pacote de pedido, né? As pessoas perguntam muito sobre prazo, etc., e eu tenho reforçado isso. Quando a gente recebe o pedido, a gente faz o que a gente chama de triagem, né? A gente verifica todas as informações para verificar, para observar o que a gente vai precisar avaliar e o que a gente pode aproveitar das experiências de outros países ou mesmo a nossa, que a gente já avaliou. E ali a gente consegue fazer um mapa mais concreto do que a gente, de quanto tempo a gente levaria. Mas a gente colocou o prazo de 10 dias como prazo já pensando na situação de pandemia e pensando numa... Até 10 dias, então, doutor. Até 10. Até 10 dias. É isso. Tá. Doutor Nossa, Gustavo, que notícia maravilhosa. Isso é ótimo, né? Uma metáfora. Eu e a Kelly somos filhos, o senhor é o médico. O senhor falou, olha, precisamos da vacina. Tá? Aí a gente precisa que a vacina seja liberada. Tá faltando cheque só do nosso papai? Nosso papai governo precisa pagar? É isso que está trancando? Então, não diria. Eu levantei alguns fatores, viu, Potter? Porque eu não sei te dizer exatamente, né? Minha função é limitada aqui. Mas o que eu diria é que tem alguns fatores. Pode ser a questão financeira, pode ser a questão de disponibilidade de dose mesmo, de quanto a empresa consegue fabricar para o Brasil, para fornecer. A gente tem visto aí algumas notícias, né, de países que iniciaram a vacinação, mas com quantidade de doses muito baixas. Então, assim, isso significa, claro, o início de uma vacinação, mas se não tiver ali um fornecimento constante de doses, não vai conseguir cobrir a população a contento. Então a gente precisa estar muito preocupado com essas doses que vão ser fabricadas. Mas importante também esclarecer, a agência não tem nenhuma gerência sobre isso. Sim, mas vocês participam de um grupo de WhatsApp junto com o Ministério da Saúde. Não. Também o não? Amigo Secreto teve um grupo ali, doutor. Não, que essa conversa tem que ser muito próxima, né? Porque eu imagino que queira... Vamos lá, o governo comprou, conseguiu negociar, tá? Aí foi lá na AstraZeneca, por exemplo, lá, comprou. Eles precisam que isso seja imediato, porque acho que o governo vai ficar feliz da vida de ter comprado e distribuir para a população. Aí depois de comprar, depende de vocês. Vocês não tem nenhum tipo de conversa diário para isso? Não, então, aí o que acontece, né? A gente está conversando direto com as empresas, né? Com os desenvolvedores da vacina. Inclusive, a gente tem até uma reunião agora, às 10, com a Fiocruz, para conversar com eles, né? A gente está conversando direto com eles, porque eles que vão ter que pedir, eles que vão ter que fornecer os dados da vacina que vão servir para a nossa análise, né? Não é o Ministério. Então, para a gente, o mais importante aqui é acessar os dados de qualidade da vacina para dar o ok. E será que nessa das 10 pode vir isso já, doutor Gustavo, esse pedido daqui a pouco de registro, de uso emergencial, aliás? Vamos ver como é que vai ser aí a reunião. Doutor, imagine que alegria. Doutor Gustavo... Eu estou muito otimista, falando sério, eu estou muito otimista, porque eu acho que, pelo que a Fiocruz disse, né, na semana passada, e a Anvisa divulgou uma nota, foi no dia 30, informando que a Fiocruz vai pedir autorização para uso emergencial. Ou seja, quando fizer esse pedido, e o senhor disse que é até 10 dias, hoje é dia 4, a gente vai ter vacina em janeiro.
Pois é, uma esperança aí, né? Vamos ver como é que... O senhor acha que janeiro é possível ter vacina em janeiro? Então, são esses fatores aí. A gente está trabalhando para isso, né? Quando tiver o pedido, a gente vai dar a resposta o mais rápido possível, dentro até 10 dias, para a gente poder garantir o acesso o mais rápido possível. Última questão, o senhor falou que fala com as empresas, né? Vocês não estariam fazendo conversas, reuniões com as empresas, se não tivesse a possibilidade da compra e de algo ser imediato? Eu diria que sim, né? Que as empresas conversam conosco pensando em pedir autorização de uso emergencial ou registro, né? Perfeito. E acho que, claro, que se envolve negociação de disponibilização de doses. E última, a gente fala que é a última, mas não é a última. Se vier a autorização de uso emergencial, é para um grupo específico, não é para todo mundo? Pois é, a autorização de uso emergencial é bem nesse contexto, né? De disponibilizar doses de maneira urgente para grupos específicos que são mais vulneráveis, né? Que são mais críticos. Porque acredita que esse grupo seja o que esteja precisando com mais urgência. Por exemplo? Então, pois é, isso depende, claro, do próprio estudo clínico, né? Por exemplo, se o estudo clínico mostrou que é seguro para idosos e que é eficaz para idosos, aí a autorização de uso emergencial poderia contemplar esse grupo, que é o grupo que tem mais casos graves, que tem maior risco, né? Agora, se a vacina não mostrar que é segura para idoso, aí não dá para provar. Então, por isso que isso é uma avaliação que nós temos que fazer para poder dar autorização para aquele grupo que vai poder se beneficiar da vacina. Doutor Gustavo, a gente não grava entrevistas, a gente abriu uma exceção hoje pela importância da entrevista. Enquanto a gente está apresentando a sua conversa aqui, é uma coisa meio louca, que eu estou lidando com o tempo agora aqui, né? Com a linha de tempo, né? O senhor pode ter uma resposta boa para a gente. Eu peço para o senhor que quando o senhor sair dessa reunião, com qualquer que seja dos resultados, o senhor informe para a nossa fonte aqui, para a nossa linha de contato aqui na Gaúcho, para daqui a pouco, até durante o timeline, a gente conseguir dar essa informação dessa reunião de vocês com a Fiocruz. Pode ser? Claro, não, com certeza. A transparência é o nosso foco e a gente vai ser muito transparente nesse sentido, sim. A gente quer dar boas notícias também. Gustavo Amém. Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, muito obrigado pela paciência com a gente e boa reunião. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço. Até mais. Bom trabalho, tchau. doutor. Sucesso.